Capítulo 6. Telepatia. Captamos os pensamentos dos outros? Experimentos para você tentar. Contatar um parente ou amigo distante sem escrever uma carta ou usar um telefone? Isso pode parecer improvável, mas é muito possível que todos nós façamos isso em um nível subconsciente boa parte do tempo. De fato, tais mensagens telepáticas podem ser recebidas tão fácil e suavemente que agimos sobre elas automaticamente, sem dar-lhes nenhuma atenção consciente. Os russos têm experimentado telepatia como um método de comunicação entre a Terra e veículos espaciais. O governo dos Estados Unidos da América está experimentando a transmissão de comandos telepáticos para voluntários a bordo de submarinos polares. A telepatia poderia concebivelmente acabar como uma arma em alguma futura Guerra Fria. Mas e a telepatia, transferência de pensamento, na vida cotidiana comum? Aqui estão algumas experiências contadas a mim por um vizinho, um professor na casa dos 30 anos. Coincidência é uma possível explicação para qualquer instância individual, mas quando consideramos grupos de tais acontecimentos, certos padrões parecem se apresentar que tornam a coincidência menos provável como explicação. Em uma manhã de fim de semana, esse vizinho sentiu um impulso forte e repentino de visitar sua irmã. Ele se sentiu particularmente compelido a ir à casa dela para jantar naquela noite, embora ela morasse a 40 milhas de distância, e ele não tivesse o hábito de fazer tal viagem a menos que planejasse ficar por um período maior de tempo. Naquela tarde, ele finalmente decidiu fazer a viagem. Quando ele saiu de seu apartamento, o telefone tocou e ele voltou para atender. Era sua irmã ligando para ele. Ela pediu que ele fosse jantar, dizendo que havia pensado em ligar para ele a manhã toda, mas hesitou. Ela não achava que ele gostaria de fazer uma viagem tão longa para uma visita tão curta. Finalmente, ela decidiu ligar. Aparentemente, neste caso, o telefonema real foi completamente desnecessário. Meu vizinho já havia recebido a mensagem e estava agindo de acordo com ela. Em outra ocasião, esse mesmo cavalheiro decidiu visitar seu irmão, que também morava em uma cidade a cerca de 40 milhas de distância. Embora ele estivesse ansioso para fazer a viagem, ele de repente sentiu um desejo de adiá-la por um tempo e dar uma curta volta pela cidade. Quando ele voltou para casa, o telefone estava tocando. A ligação era de seu irmão, que estava no aeroporto local. Ele havia voado para Elmira de propósito para ver meu vizinho. Os dois se veem sem muita frequência. Se o professor tivesse feito a viagem de carro, ele teria perdido o irmão completamente. Apenas seu impulso ilógico de adiar a viagem por um tempo tornou o encontro possível. Aqui estão algumas experiências minhas. Esses incidentes em particular e os mencionados anteriormente representam ocorrências bastante simples. Muitas vezes, encolhemos os ombros e os consideramos coincidência, sem dar-lhes mais atenção ou consideração. Mais adiante neste capítulo, trataremos de algumas experiências que não são tão fáceis de esquecer. Na véspera do ano novo passado, Robert e eu conhecemos um jovem casal, vamos chamá-los de X, em uma festa. Na tarde seguinte, enquanto eu estava sentada na sala de estar, alguém bateu na porta. Instantaneamente, eu soube que o Sr. X estava na porta e que sua esposa não estava com ele. Isso se provou verdadeiro. Uma tarde mais tarde naquele ano, Robert estava atrasado para o almoço. De repente me veio a ideia de que ele havia se demitido do emprego, embora não houvesse razão para ele fazê-lo em particular, e ele não tivesse falado em fazê-lo. Eu estava preocupada, pensando que se ele deixasse seu cargo de artista comercial, poderíamos ter que sair da cidade, pois ele trabalha apenas em tempo parcial. E em uma cidade pequena, tais situações são difíceis de encontrar. No entanto, a ideia era distinta. Ele havia se demitido do emprego e estávamos nos mudando da cidade. Assim que tive esses pensamentos, Robert voltou. Nosso amigo, Sr. X, estava com ele. O Sr. X tinha vindo nos ver de propósito para nos dizer que, momentos antes, ele havia se demitido do emprego. Ele e sua esposa estavam se mudando da cidade. Ele havia encontrado Robert do lado de fora do prédio de apartamentos, a caminho de nos ver. Aqui, aparentemente, eu havia captado o pensamento do Sr. X.
Mas como eu estava conscientemente preocupada com o atraso de Robert, atribuí a mensagem a ele. Aqui está outro exemplo. Uma amiga me deu um casaco que ela havia descartado. A amiga então se mudou. 1 ano se passou. Eu nunca tinha usado o casaco. Um dia, no inverno passado, decidi usá-lo no centro da cidade. Quando coloquei o casaco, pensei: se eu usar isso, provavelmente encontrarei a R, que se lembrará do casaco e saberá que é um presente. A R estava presente quando o casaco me foi dado. Fiquei tentada a tirar o casaco, mas como nunca encontrei a R em nenhuma de minhas viagens ao centro da cidade, decidi que era idiota supor que a encontraria nesta ocasião. Então, eu usei o casaco. Quando terminei meus recados, parei para ver outra amiga, que trabalha em uma loja. Mal tinha colocado minha mão na porta de vidro para entrar, quando vi a R conversando com minha amiga. Eu visitava a amiga frequentemente na loja, e a R nunca estava presente. O seguinte é outro incidente simples. Novamente, essa experiência também pode envolver mera coincidência. Às 7h45 da manhã, enquanto lavava a louça, de repente decidi devolver um prato de um vizinho que eu havia pegado emprestado. O pensamento era forte que eu deveria fazê-lo. Peguei o prato e fui em direção à porta. Então, lembrando-me do horário, coloquei o prato de volta. Assim que fiz isso, houve uma batida na porta. Esse mesmo vizinho chamou, querendo pegar algo emprestado de mim. Em nossos 5 anos como vizinhos, ele nunca bateu na porta tão cedo pela manhã. Eu dei o prato a ele. Uma noite, fui a um supermercado próximo, dizendo a Robert que voltaria imediatamente. No caminho de volta, lembrei-me de que um amigo tinha um livro meu que ele havia pegado emprestado, mas não devolvido. Decidi parar e ver se ele já havia terminado de ler. Ele é um profissional, com seu escritório em casa. O livro estava em seu escritório. Como ele estava ocupado, tomei café com sua esposa. Conversamos por 1 hora. Era inverno e uma noite, escura. Nervosamente, pensei que Robert estaria preocupado comigo agora, já que eu geralmente volto da loja imediatamente. Meus olhos se voltaram para o relógio. Eram 19 horas. Finalmente, decidi não esperar mais. Quando cheguei em casa, sem falar nada, Robert me deu um pedaço de papel. Nele estava escrito: 19 horas. Forte sensação de que Jane está no Dr. X. Ora, Robert sabia que o homem tinha um livro meu, mas eu havia passado pela casa dele muitas vezes no passado sem nunca parar para pegá-lo. Outros amigos nossos moravam entre nosso apartamento e a loja. Eu poderia ter parado para ver qualquer um deles. A maioria dos leitores pode se lembrar de muitas experiências semelhantes. As suas, na época, os incidentes nos impressionam até certo ponto, mas sentimos que não podemos provar nada com tais relatos. Eles poderiam ser adequadamente explicados por muitos outros meios além da telepatia. A telepatia é, no entanto, uma possível explicação e não deve ser totalmente descartada simplesmente porque não é a única. O incidente a seguir é, no entanto, um pouco mais difícil de atribuir como resultado do acaso ou coincidência. Uma noite, enquanto eu estava deitada na cama, meio adormecida e meio acordada, ouvi estas palavras dentro da minha cabeça. Sim, mas é muito caro. Quem diabos vai pagar por isso? Não existem fundações ou algo assim para cobrir esse tipo de coisa? A voz me era instantaneamente familiar, como pertencente a um amigo que estava fora da cidade na época. Ele parecia zangado e chocado. Contei a Robert o que tinha ouvido. Anotei imediatamente as palavras exatas e registrei a hora e a data. Eram alguns minutos depois da 1h da manhã. No dia seguinte, tentei descobrir o que poderia ter acontecido. O pai do homem estava doente. Talvez o Sr. M estivesse preocupado com uma possível operação que seu pai pudesse ter que fazer. 3 dias depois, meu amigo voltou. Enquanto Robert e eu o visitávamos, perguntei sobre o pai e me disseram que sua condição era a mesma. Ele não precisa de uma operação nem nada, precisa? Perguntei. Confuso, o Sr. M respondeu negativamente. Eu estava pronta para esquecer tudo. Em vez disso,
Felizmente, contei ao senhor e à senhora M o que eu tinha ouvido. Era a minha vez de ficar surpresa. Na noite da minha experiência, os M estavam em uma área de resort. Eles saíram de um lounge de coquetéis à 1h da manhã, a hora de fechamento, para caminhar a curta distância até seu motel próximo. O gerente do motel caminhou com eles. Lá fora, eles encontraram o terreno cheio de lixo. Vândalos haviam jogado os móveis caros do jardim na piscina, junto com o lixo. A área estava um caos. Foi em resposta à denúncia do gerente sobre os danos que o Sr. M disse. Sim, mas é muito caro, o dano. Quem diabos vai pagar por isso? Não existem fundações ou algo assim para cobrir esse tipo de coisa? Por fundações, ele quis dizer seguro. Coincidência parece uma explicação muito fraca para esse tipo de incidente. De alguma forma, aparentemente, eu me sintonizei com uma situação a muitos quilômetros de distância e captei o comentário irritado do Sr. M. Se essa informação tivesse sido recebida em um sonho, incidentalmente, é muito possível que eu teria incorporado minha própria explicação hospitalar ao próprio sonho, distorcendo-o além do reconhecimento. Por esta razão, sempre que você anotar tais experiências, certifique-se de registrar apenas as palavras exatas que você ouve. O seguinte é outro exemplo que dificilmente pode ser atribuído ao acaso ou coincidência apenas. Aconteceu sob as mesmas circunstâncias dos casos do Sr. M. Aconteceu tarde da noite. Novamente, eu estava meio acordada e meio adormecida. De repente, percebi que minha mente continha a imagem de um artigo de jornal. Eu o estava lendo e comparando as informações com outro pedaço de papel. O artigo dizia que um amigo, Sr. X, havia recebido ou lhe haviam oferecido uma promoção em seu local de trabalho, que uma reorganização ocorreria e que outro amigo, que também trabalhava lá, um Sr. K, também estaria envolvido. Quando percebi o que estava acontecendo, o artigo de jornal e o outro pedaço de papel desapareceram. Anotei as informações imediatamente e contei a Robert o que tinha visto. No dia seguinte, a Sra. X veio nos visitar. Da melhor forma que pude, relatei minha experiência e mostrei a ela as anotações que eu havia feito. Surpresa, ela me disse que seu marido estava sendo considerado para uma promoção em seu escritório, mas o assunto todo era altamente secreto. Apenas os diretamente envolvidos sabiam de algo sobre isso. Mesmo a maioria dos funcionários do escritório desconhecia a situação, mas uma reorganização estava definitivamente acontecendo. Ela não sabia que nenhuma mudança estava planejada para o Sr. K. 2 semanas e meia depois, o Sr. K foi subitamente transferido para outro local, devido ao fato de que outro homem havia renunciado ao seu cargo. Nenhum artigo de jornal apareceu, no entanto. O Sr. X não aceitou a promoção oferecida. Ambos, os homens trabalhavam em um escritório de jornal. Isso, imagino, explica por que eu vi um artigo de jornal. Por meio disso, o local de trabalho ficou claro para mim. Este último exemplo envolveu visão em vez de som. Eu vi, em vez de ouvir, a informação. A experiência a seguir envolveu algo com o qual tenho certeza que muitos de meus leitores já se familiarizaram em suas próprias vidas. Uma voz. Quantas vezes você teve certeza de que alguém chamou seu nome quando você estava sozinho? Na maioria dos casos, simplesmente pensamos que estamos ouvindo coisas, balançamos a cabeça e esquecemos o incidente. Na verdade, eu estava trabalhando neste mesmo capítulo quando, de repente, tive certeza de que uma mulher chamou meu nome. A voz pareceu vir de dentro da minha cabeça, e não do meu ambiente físico. Olhei pela janela, no entanto, para ver se havia alguém no quintal. Estava vazio. Eu estava sozinha no apartamento. A maioria dos outros inquilinos estava no trabalho. De qualquer forma, nosso prédio de apartamentos é antigo e resistente. Os sons não se propagam. Como me treinei para anotar tais incidentes, por mais insignificantes que pareçam, anotei a experiência em meu caderno, e a hora, 9h15. Então, esquecendo-me disso, voltei a escrever. 20 minutos ou mais tarde, o impulso me atingiu de repente para ligar para minha amiga Sra. S. Naturalmente, pensei que esta era minha própria ideia, embora tenha surgido do nada, por assim dizer. Nós não temos telefone.
Usei o de um vizinho para fazer a ligação. A senhora S. atendeu, dizendo-me que ela e o marido estavam justamente falando de mim. Ela tinha algumas notícias que queria me contar e estava desejando que eu tivesse um telefone para que ela pudesse me contatar. Não foi até que eu voltei para minha máquina de escrever que eu me lembrei da voz da mulher que eu tinha ouvido. A senhora S. me disse que a conversa com o marido havia começado quando ele desceu para tomar café, um pouco depois das 9h. A anotação anterior sobre a voz havia completamente saído da minha mente. Em outra ocasião, enquanto eu estava trabalhando, senti um impulso repentino de ligar para Peggy Gallagher, outra amiga no jornal, ou de visitá-la lá. Raramente saio de casa depois que me acomodo para trabalhar. No entanto, o impulso de ver Peggy era forte. Olhando para o relógio, vi que eram 9h30. Como eu havia começado a trabalhar às 8h, decidi que às 10h eu desceria para visitá-la. Quando ela me viu, disse que estava se concentrando em mim desde as 9h30, quando eu senti o impulso de vê-la. Tínhamos alguns assuntos juntos, e ela estava ansiosa para me contatar. Como eu não tenho telefone, e ela sabia que eu estava trabalhando, neste livro ela decidiu tentar telepatia. Novamente, pensei que ir vê-la tinha sido minha própria ideia. Casos do que certamente parece envolver telepatia aconteceram durante as sessões de Seth. Uma noite, por exemplo, Seth respondeu às perguntas de uma testemunha antes que o homem as fizesse. Tínhamos perdido nossa sessão agendada regularmente na noite anterior. O Sr. Y, que era apenas um conhecido na época, apareceu para ligar. Enquanto conversávamos com nosso convidado, senti que Seth queria compensar a sessão perdida. Nunca tínhamos tido uma testemunha antes. Nervosamente, eu me perguntava o que aconteceria. Seth não estava nem um pouco preocupado. A sessão começou, com ou sem convidado. Tivemos alguns minutos de aviso. Então demos ao nosso convidado uma breve ideia do que eram as sessões. Robert deu ao Sr. Y um papel e uma caneta, para que ele anotasse quaisquer perguntas que lhe viessem à mente. Ele nunca teve a chance de usar a caneta. Sem que eu soubesse, Seth respondeu a todas as suas perguntas na ordem em que ele pensou nelas. Nenhuma sugestão foi dada ao nosso convidado de que Seth poderia ou faria isso. A ideia nunca havia entrado em nossas cabeças. As sessões ainda eram muito novas para nós naquela época. Nosso convidado ficou intrigado. Ele voltou para uma sessão posterior, perguntando a Seth sobre problemas em sua vida profissional. Seth respondeu de sua maneira usual e animada. Perto do final do monólogo, ele mencionou que o Sr. Y tinha habilidades na área eletrônica que não estavam sendo usadas e sugeriu que ele se tornasse um radioamador. Quando a sessão terminou, o Sr. Y nos disse que o porão de sua casa estava cheio de vários tipos de equipamentos eletrônicos. Ele muitas vezes pensava em se tornar um radioamador, mas não o tinha feito por causa das despesas. O Sr. Y mora em uma cidade distante que nunca visitamos. Não poderíamos ter visto sua casa. Ele nunca havia mencionado seu interesse em eletrônica para nós, nem parecia um homem que teria tais interesses. O termo telepatia tem sido usado principalmente para expressar o que pode ser melhor chamado de transferência de pensamento, sem comunicação, através de métodos usuais. Clarividência tem sido geralmente usada para expressar conhecimento extrasensorial de eventos futuros. Mas, em minha experiência, os dois estão tão intimamente relacionados que muitas vezes é difícil distinguir entre eles. Nem os termos particulares em si importam. Eles apenas servem para fazer uma distinção artificial no que é basicamente uma função de ESP, percepção extrasensorial. Como as duas designações estão em uso geral, no entanto, vamos usá-las aqui. Existem certas características que parecem estar envolvidas com instâncias de clarividência e telepatia. Antes de discutirmos alguns experimentos para você tentar por conta própria, vamos considerar algumas dessas características. Percepções extrasensoriais em geral parecem ocorrer quando a mente consciente está desviada. A concentração consciente tende a inibir tais fenômenos. A telepatia parece ter uma base emocional em muitos casos.
parece que captamos os pensamentos daqueles com quem estamos psicologicamente próximos. Provavelmente não podemos nos forçar a transmitir ou receber uma comunicação telepática. Podemos, acredito, nos permitir fazê-lo. É importante que você se familiarize com aquelas partes da mente através das quais tais comunicações devem vir. Aqui está um experimento simples que permitirá que você faça isso. Por 10 minutos a cada dia, sente-se ou deite-se quietamente. Ouça seus próprios pensamentos conscientes. Não os manipule, nem os julgue. Apenas ouça, objetivamente. Esta é a sua corrente de consciência, o fluxo de pensamentos que correm por sua mente quase constantemente. Às vezes estamos conscientes deles, mas geralmente apenas quando estamos quietos. Quando você tiver aprendido a distinguir essa corrente de consciência, ignore-a. Você então descobrirá pensamentos e imagens desconectados logo abaixo dela. Sem muita dificuldade, você descobrirá que a corrente de consciência não o preocupará mais. Você se tornará consciente do que está abaixo. Você pode ouvir palavras que parecem sem sentido. Você pode ver imagens rápidas brilharem e desaparecerem. Finja que sua mente é como um oceano. Você está viajando em um traje de mergulho, lentamente, descendo nele. Primeiro, você passa pela corrente de consciência que flui logo abaixo da superfície. Então você chega ao próximo nível, onde os pensamentos e imagens são menos familiares, como peixes exóticos passando rapidamente. Não tente agarrar essas palavras ou imagens, ou elas escaparão de você. Simplesmente, observe-as. Você precisará de todos os seus poderes de percepção. Você pode ouvir vozes. Elas podem ser claras o suficiente para ouvir por um momento e, em seguida, desaparecer. Seja paciente. Não se esforce para ver ou ouvir. Observe e ouça quietamente. Quando você se acostumar com essa experiência, então você se aclimatará às novas condições. Você pode descobrir que certas imagens durarão mais do que outras. Você pode vê-las mais claramente. Palavras que pareciam confusas antes agora podem ser distintas. Elas podem envolver, como as palavras de meus amigos fizeram para mim, situações existentes no presente, mas a quilômetros de distância no espaço. Elas podem envolver o futuro ou o passado. Até que você ouça e observe, você nunca saberá. Algumas imagens serão simplesmente sem sentido. Às vezes você não verá ou ouvirá nada. Algumas imagens podem envolver pessoas que você não conhece. Elas podem ser o resultado da imaginação ou podem estar relacionadas a percepções válidas de pessoas reais que são relativamente impossíveis de verificar. Se você ouvir vozes que reconhece ou palavras que fazem sentido, anote-as. Se você vir imagens de conhecidos ou amigos, escreva uma descrição do que você vê. Mais tarde, tente questionar as pessoas em questão sobre o significado de sua experiência. Muitas vezes, eu não conseguia saber que estava recebendo informações legítimas até verificar com as pessoas envolvidas. Você não pode presumir que imagens ou palavras têm validade a menos que seja capaz de verificá-las de uma forma ou de outra. O experimento em si permitirá que você alcance o mesmo tipo de suspensão entre estar acordado e dormindo que você normalmente experimenta na cama à noite. Este é um estado em que as comunicações telepáticas podem ser mais frequentemente recebidas, e no qual algumas das minhas ocorreram. Nem todas as palavras e imagens serão telepáticas de forma alguma. Algumas podem ser simples invenções, subconscientes, a mente interior em jogo espontâneo. A prática, sem dúvida, ajudará você a desenvolver alguma habilidade para distinguir entre percepções vindas de várias fontes. Minha própria experiência me permite discriminar um pouco ao selecionar quais imagens são significativas e quais não são. A verificação objetiva e sistemática de tais informações continua sendo a única maneira definitiva de estabelecer a validade. Na verdade, seu sentimento intuitivo sobre qualquer experiência pode ser mais confiável do que sua avaliação consciente. Várias vezes eu descartei palavras que surgiram em minha cabeça quando eu estava neste estado de suspensão, descartando-as, porque pareciam improváveis de ter significado. Mais tarde, quando os eventos aconteceram para apoiá-las, fiquei perplexa porque negligenciei de anotá-las. Em outras ocasiões,
Eu tinha certeza consciente de que o mesmo tipo de informação era válido, e quando verifiquei com as pessoas envolvidas, não era. Nossos próximos experimentos envolvem outro caderno. Este caderno logo se tornará tão intrigante e importante para você quanto seu caderno de sonhos. Não apenas isso, mas você pode descobrir, como eu descobri, que existem semelhanças entre seus sonhos e os incidentes que você registrará. Anteriormente neste capítulo, discutimos aquelas ocorrências aparentemente insignificantes, que frequentemente nos surpreendem com sua semelhança com pensamentos internos, que tivemos imediatamente antes dos eventos acontecerem. Quase todo mundo já experimentou tais casos em sua própria vida. Quantas vezes você pensou em um amigo em particular, apenas para tê-lo ou tê-la ligando para você no telefone, ao mesmo tempo, ou apenas segundos após o pensamento? Quantas vezes você pensou que alguém chamou seu nome, mesmo estando sozinho, e ninguém por perto para chamá-lo? De agora em diante, anote todas essas instâncias. Date cada entrada. Registre também quaisquer palpites ou pensamentos fortes que surgirem em sua cabeça se eles parecerem não relacionados ao que você está fazendo no momento. Verifique constantemente para ver se há alguma relação entre seus palpites e eventos diários. Se você ouvir alguém chamar seu nome, anote o fato e, em seguida, observe atentamente os eventos pelo resto do dia. Alguém pode querer entrar em contato com você. Você pode receber uma carta ou telefonema que esclarecerá o motivo da voz. Se o telefone tocar e você souber quem está ligando antes de atender o telefone, anote isso. Inclua o nome da pessoa que ligou e a data. Quantas vezes por semana isso acontece? Você sempre sabe quando certas pessoas ligarão para você no telefone? Ou, agora que você está realmente anotando tais instâncias, você descobre que não estava certo nem metade das vezes que pensava estar? Você poderá responder a essas perguntas por si mesmo. Existe uma correlação entre seus sonhos precognitivos e flashes telepáticos? Ambos tendem a ser mais numerosos em certos momentos? Tenha todas essas perguntas em mente. Verifique os dois cadernos um contra o outro. Respostas a tais perguntas podem nos dizer muito sobre a natureza da personalidade humana e da mente. Além disso, muito trabalho humano permanecerá inacabado. É muito difícil provar que qualquer instância individual é uma comunicação telepática válida, e cada evento desse tipo deve ser estudado separadamente. Mas se experiências significativas dessa natureza se acumularem em seu caderno, se elas forem fiel e honestamente registradas e cuidadosamente verificadas, então, o próprio volume do material pode sugerir que a telepatia, e não a coincidência, está envolvida. Muitos de meus sonhos clarividentes são implementados por flashes telepáticos. Frequentemente, a informação recebida em sonhos é reforçada por palavras que ouço em minha cabeça. Parece não fazer diferença se o sonho ou o flash telepático acontecem primeiro no tempo. Quando duas instâncias como essas ocorrem, ambas relacionadas ao mesmo evento físico, então para mim isso aumenta a validade tanto do sonho quanto do flash telepático. Você pode muito bem encontrar o mesmo tipo de conexão entre alguns de seus sonhos precognitivos e as palavras ou pensamentos que vêm a você enquanto você está fazendo outra coisa. Somente mantendo registros cuidadosos, no entanto, você pode descobrir tais semelhanças. É precisamente porque a ESP, percepção extrasensorial, tende a ser espontânea que devemos ser tão disciplinados em nosso registro dela. Mas será dito mais adiante neste livro sobre o reforço que parece ocorrer entre várias percepções extrasensoriais. Nosso próximo experimento envolve o uso de cartas ESP oficiais para testar a percepção extrasensorial. Elas podem ser compradas pelo correio no Departamento de Parapsicologia, Universidade Duke, Durham, NC. As instruções estão incluídas pelo preço muito pequeno de $1. 25 folhas de registro vêm com as cartas, e as cartas podem ser usadas para vários testes diferentes. É possível fazer seu próprio conjunto de cartas, mas há boas razões para comprar as oficiais. Por um lado, as cartas são absolutamente uniformes em tamanho e espessura.
Os versos são opacos e idênticos, diminuindo a possibilidade de que pistas subconscientes possam ser recebidas que afetariam os resultados. O baralho é composto por 25 cartas compostas por 5 símbolos: estrela, ondas, cruz ou sinal de mais, círculo e quadrado. Quando você receber as cartas, deverá construir uma pequena tela de papelão grosso ou qualquer material adequado para proteger a pessoa que aplica os testes, o operador, da pessoa que faz os testes, o sujeito. O operador manipula as cartas, e o sujeito tenta determinar como elas caem no baralho. Todas as pontuações são anotadas nas folhas de registro. Uma pontuação de chance, passando pelas cartas uma vez, uma rodada, seria 5. O acaso sozinho, então, permitiria que o sujeito adivinhasse 5 das 25 cartas corretamente. Qualquer coisa acima dessa pontuação poderia ser considerada como estando acima do acaso. No entanto, um mínimo de 10 rodadas é necessário e, preferencialmente, muito mais. Nas 3 primeiras rodadas, por exemplo, você pode obter uma pontuação alta, enquanto sua pontuação para as próximas 7 rodadas pode ficar abaixo do acaso, reduzindo sua pontuação total consideravelmente. Sugiro que você passe pelas cartas com frequência. Anote em seus registros o humor em que você estava quando fez cada teste, a hora do dia em que o teste foi tentado, até mesmo a condição do tempo. Simplesmente não sabemos como a ESP, percepção extrasensorial, funciona e quais condições diversas a influenciam. Seus próprios resultados podem responder a muitas perguntas para você. Você se sai melhor com as cartas quando está de bom humor? Mau humor? O tempo parece ter um efeito em suas pontuações? Se a ciência pudesse descobrir as condições em que as percepções extrasensoriais operam melhor, então, experimentos poderiam ser configurados que seriam mais úteis na tentativa de colocar a ESP em algum tipo de base previsível. Experimente. As cartas com parentes e amigos. Acompanhe todas as pontuações. Não passe pelas cartas tantas vezes em uma sessão que você fique cansado. Siga sempre as instruções à risca. Se você obteve pontuações significativas sem a tela, por exemplo, suas pontuações devem ser desconsideradas porque as condições para os testes não foram devidamente cumpridas. Em nossos próprios experimentos, com as cartas, uma vez obtive a boa pontuação de acertar 67 cartas corretamente em um teste de clarividência. Para este teste em particular, o sujeito tenta adivinhar a ordem das cartas no baralho, enquanto o baralho está virado para baixo sobre a mesa. As cartas em si não são tocadas. Uma pontuação de 50 teria sido chance. No entanto, outras pontuações, em diferentes rodadas, diminuíram minha pontuação total consideravelmente. Robert uma vez deu chamadas corretas para 12 de 25 cartas. Não enfatizamos as cartas em nossas próprias investigações. Alguns pesquisadores no campo da ESP tiveram excelentes resultados usando as cartas, outros não. É importante que você mantenha sua própria iniciativa alta e não fique entediado com a repetição. Tente os testes com um espírito de diversão. Percepções extrasensoriais têm uma natureza espontânea. Muitas vezes, elas vêm quando menos esperamos. Tenha uma atitude científica ao julgar os resultados de todos os experimentos neste livro. Primeiro, no entanto, você deve se permitir a liberdade interior necessária para captar percepções, que não vêm através dos sentidos físicos. Existem inúmeros experimentos que você pode iniciar por si mesmo. Por exemplo, tente fazer com que uma pessoa faça um desenho de um objeto ou símbolo simples em um pedaço de papel enquanto ela está em outro cômodo. Em seguida, tente desenhar o objeto ou símbolo exato. Muitos podem participar deste experimento simples. Mantenha sempre registros. Numere o desenho original I ou O para original, ou use qualquer outra designação que manterá seus registros claros. E lembre-se do seu caderno. Recuse-se a aceitar a coincidência como a única explicação para tudo o que você não entende. Anote tais incidentes em seus registros. Parece que suas cartas frequentemente se cruzam com outras cartas no correio, por exemplo? Se você escrever para um amigo na quarta-feira, você costuma receber uma carta dele na quinta-feira, antes mesmo que ele possa ter recebido a sua?
Ou isso é apenas sua imaginação? Anote e descubra por si mesmo. Não tome nada como garantido. Tente contatar um amigo ou parente distante sem usar o telefone, ou aproveitar os métodos de comunicação mais usuais. Se você seguir esses experimentos, se você dedicar tempo e esforço para examinar seu próprio eu interior, você pode se ver capaz de fazer exatamente isso. A seguir, alguns trechos do material de Seth, nos quais Seth discute a telepatia em geral e as maneiras pelas quais os pensamentos são transmitidos do remetente A para o receptor B. Trechos da sessão 136. Eu disse que não há duplicatas. No entanto, você pode dizer: alguns pensamentos não são duplicatas? As variações podem ser de fato pequenas, mas as variações estão sempre presentes. Um pensamento transmitido conscientemente ou inconscientemente por A não é precisamente o mesmo pensamento quando chega ao receptor B. O pensamento originalmente mantido por A ainda é retido por A, mas um pensamento aparentemente idêntico chega a B. A não perdeu nada. Ou seja, ao tentar enviar o pensamento, ao tentar duplicar o pensamento, A ainda o retém. Então, o que é passado para o receptor B? Isso é bastante importante, pois uma explicação ajudará muito a explicar a frequente diferença que ocorre nas comunicações telepáticas. Quer A, o remetente, transmita ou não essa aparente duplicata conscientemente, no ponto de sua transmissão, o remetente forma um padrão de impulso elétrico que se supõe duplicar o pensamento original. Mas nenhuma duplicação idêntica é possível, tanto quanto sei, dentro da realidade de qualquer tipo. Uma nota lateral. Gêmeos idênticos dificilmente são idênticos, por exemplo. Assim que a tentativa de duplicar o pensamento é feita, descobrimos que a própria tentativa força e puxa. O impulso muda minimamente, ou em um grau maior. O ponto que quero enfatizar é que qualquer tentativa de duplicação realmente força os impulsos a se alinharem em um padrão diferente. Quando B recebe o pensamento, já é um novo pensamento, com grande semelhança ao original. Mas não, é o pensamento original. Identidades primárias não podem ser duplicadas. A duplicação exata é sempre um efeito de conhecimento insuficiente. Em alguns casos, dois pensamentos podem parecer idênticos, mas, quer o exame possa ou não mostrar, tal duplicação exata é impossível. Agora, quando o receptor B recebe um pensamento transmitido, ele pode reagir e interpretar a parte do pensamento que é semelhante ao original. Ele pode, por outro lado, reagir e interpretar a porção do pensamento que não é semelhante. Ele pode reagir e interpretar a semelhança ou a diferença. Suas reações dependem de várias circunstâncias, incluindo a intensidade das pulsações elétricas que compõem o pensamento e sua própria facilidade interior em reagir a faixas particulares de intensidades. Habitualmente, os indivíduos estabelecem frequências gerais que são capazes de lidar, por várias razões que expliquei anteriormente. Um indivíduo, portanto, se sentirá mais à vontade operando dentro de certas frequências. O pensamento original é usado como um padrão para a criação de uma nova realidade elétrica que pode ou não ser direcionada a qualquer receptor específico. É óbvio que a tentativa de duplicar está presente. Se não fosse por essa tentativa de duplicar, então haveria pouca semelhança entre quaisquer identidades separadas. A natureza do pensamento que é recebido por B é determinada por muitos fatores. Consideraremos apenas alguns deles. Estes incluem a intensidade original do pensamento, conforme A o possui, a capacidade de A de duplicar o pensamento, tanto quanto possível, a relativa estabilidade da unidade de pensamento elétrico, conforme é formada por a familiaridade ou não familiaridade da faixa de frequências que compõem o pensamento para qualquer receptor pretendido. O receptor entenderá e interpretará em geral a faixa de intensidade que ele tem o hábito de usar. Algumas, ou uma parte do pensamento transmitido, podem se enquadrar em sua faixa e algumas não podem. Ele pode captar as porções do pensamento que são semelhantes ao pensamento original, caso em que alguma prova científica de algum tipo pode ser alcançada. Pode acontecer, no entanto, que a dissimilaridade seja o que se enquadra em sua faixa acostumada em particular, caso em que a prova será inadequada.
Agora, eu disse a você que as emoções também possuem uma realidade elétrica. Pensamentos formados e enviados dentro da faixa de impulso da emoção muitas vezes têm sucesso devido à natureza peculiar dos próprios impulsos elétricos emocionais. Eles têm uma massa elétrica particularmente forte. Eles também geralmente se enquadram em intensidades poderosas, por razões que não discutiremos agora. Pensamentos formados sob um forte ímpeto emocional carregarão maior vivacidade, terão uma tendência maior à duplicação e provavelmente serão interpretados com algum sucesso. Além disso, todos os indivíduos tiveram familiaridade com as emoções, pois elas existem dentro de intensidades elétricas e estão acostumados a reagir a elas. Todo o processo é instantâneo. No entanto, o pensamento que agora é uma aproximação do pensamento original e realmente uma identidade própria, esse pensamento é alterado mais uma vez pelo próprio receptor. Ele não interpreta realmente o pensamento em si, ele interpreta seu significado e forma uma nova identidade de pensamento. Em nossa última sessão, eu lhes disse isto. A ação, a própria ação da transmissão, altera a natureza e a realidade elétrica do próprio pensamento. Para repetir, nosso remetente imaginário A não transmite um determinado pensamento. Ele nem mesmo envia uma duplicata exata, nem o receptor recebe o pensamento na mesma condição. O pensamento original é retido por A. A forma um pensamento tão quase idêntico quanto suas possibilidades permitem que seja. Isso ele transmite para B. Mas B não pode receber o pensamento em sua condição presente, pois a ação de receber um pensamento também o altera. Ele forma um pensamento tão quase idêntico quanto possível para ele e o interpreta. A ação nunca pode ser considerada separadamente daquilo que aparentemente é alvo da ação, pois a ação se torna parte da estrutura. A ação começa de dentro e é resultado da vitalidade interior inerente a todas as realidades. A ação não é uma coisa sozinha, não é uma identidade. A ação é uma dimensão da existência.